Olá, meu nome é Daniel de Jafre, sou roteirista, autor de diversas séries de TV e da novela Deus Salve o Rei. Seja muito bem-vindo ao meu canal. O Ponto de Virada é uma coleção de vídeos sobre roteiro, dramaturgia, séries, cinema e processos criativos em geral. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre personagens melancômicos. Sabe o que isso quer dizer? Acho que não, porque é um termo que eu acabei de inventar. Já vou lhe explicar do que se trata. De alguns poucos anos para cá, algumas séries de TV muito bem-sucedidas têm apresentado uma característica curiosa. Elas misturam histórias dramáticas, comoventes, com comédia. Melancolia e humor convivem de forma perfeitamente harmoniosa. Mas é sempre um humor irônico, sarcástico. Por isso eu fiz essa brincadeira. Passei a chamar os personagens dessas séries de melancômicos. Vou dar 3 exemplos: Fleabag, Método Kominsky e Afterlife. E o que elas têm em comum mais especificamente? Bom, primeiro são séries que podem ser classificadas como character-driven, ou seja, nós nos envolvemos mais com os protagonistas do que com as tramas em si. As histórias tratam de situações triviais, cotidianas, sem grandes acontecimentos ou reviravoltas. Mas os personagens são extremamente cativantes. E sabe por quê? Porque são críveis, são verdadeiros, são sinceros. São cruelmente sinceros, aliás. Dizem coisas que todos nós, às vezes, no fundo, pensamos, mas nem sempre temos coragem de falar, ou simplesmente não podemos falar sem comprar uma briga com alguém. E a sinceridade é uma característica que gera muita empatia com o público, porque você sabe que o personagem fala sempre a verdade, então você pode acreditar nele, pode confiar. E mais, vai torcer para que ele diga coisas que você próprio gostaria de dizer. Outra característica comum são os diálogos. Por ser um tipo de série que não se baseia em muitos acontecimentos e viradas, os diálogos são afiadíssimos, inteligentes, precisos, inesperados. É através das falas que o roteiro precisa fisgar a atenção do público. Nenhuma palavra pode ser desperdiçada, até mesmo porque são episódios muito curtos, que não chegam a meia hora de duração. Aliás, quero reforçar um detalhe. Eu disse que os diálogos eram inesperados. Essa é uma característica fundamental em um bom diálogo. A surpresa, o imprevisível. Nada mais monótono do que você deduzir o que os personagens vão dizer a seguir numa conversa, não é verdade? Bom, agora eu quero falar um pouco sobre conflito. Como você sabe, uma boa história precisa de um bom conflito. E no caso dos personagens melancômicos, o conflito é geralmente interior, o chamado conflito interno. Justamente porque, como eu disse antes, não acontecem muitas coisas na vida dessas pessoas. Mas aí tem uma armadilha, um risco, que é tornar a história monótona. E então, como fazer para evitar isso? Usando humor. Como o humor está sempre presente, a história dificilmente fica chata. Mas tem que saber administrar bem essa dosagem. Porque se fosse um tipo de humor escrachado, exagerado, a credibilidade dos personagens poderia ficar comprometida. Nas 3 séries que eu vou usar como exemplo, Fleabag, Método Kominsky e Afterlife, os protagonistas passam por uma grande perda, a morte de um ente querido. Por isso atravessam um momento de superação. Lutam contra a própria dor e a falta de perspectivas. E o futuro parece assustador. Só que essas perdas servem como uma chancela para que eles passem a desprezar certas convenções sociais. E então eles se tornam livres. Livres para dizer o que pensam, para agir como querem, não precisam mais dar satisfações a ninguém. É isso que torna esses personagens tão interessantes. Eles possuem uma liberdade que nós mesmos não temos. Você também vai perceber nos episódios dessas séries um certo tom de crônica. Ou seja, é como se você a todo instante acompanhasse o pensamento do personagem, soubesse o que ele pensa a respeito do que está acontecendo ao seu redor. Por isso os acontecimentos se tornam mais ricos,
porque há também uma reflexão a respeito deles. E com o tempo, você se torna tão íntimo dos protagonistas que um simples olhar já é suficiente para saber o que ele está pensando. No próximo vídeo, eu vou falar mais especificamente sobre cada uma dessas séries e provar para você que os personagens melancôlicos de fato existem. Agora dá uma força para esse projeto, clica aqui embaixo e assina o canal. E é muito importante também que você deixe o seu like, ok? E comentários, críticas, diálogos, perguntas são sempre muito bem-vindos. Obrigado e até a próxima.